Mais um cafezinho especial. Uma figura que recentemente tive a oportunidade de conhecê-la. E de cara a gente já teve uma conexão por ideias, pelo jeito descontraído e ao mesmo tempo o jeito de gostar da região. Jéssica honrosamente me deu a oportunidade de trabalhar ao lado dela e veio inclusive aqui participar, junto ao lado de Ednet, aqui da abertura do Hub. E dentro dessas figuras iniciais de bate-papo aqui, ela não poderia ficar de fora. Jéssica Nobre, com um sobrenome desse, eu bati o mundo todo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cacá, pelo espaço e parabéns, por esse projeto, que a gente deseja que tenha vida longa, o Cafezinho com Cacá, ainda mais Amém. agora, tipo numa sede própria, com toda uma organização e estrutura. Jéssica Nobre, você hoje é Ali. Me Isso. explique o que é Ali. Explique para a nossa audiência o que é Ali. O Ali é um projeto que existe no Sebrae Nacional, em todo o Brasil. Então, Ali é agente local de inovação. E dentro desse programa Ali, tem várias categorias. No caso, a minha categoria é ecossistemas. Nós trabalhamos para o desenvolvimento e fortalecimento dos ecossistemas, mas também tem outras categorias, como o Ali Produtividade, como o Ali Rural, como o Ali Educação Empreendedora, o Ali Transformação Digital, e tem até alguns outros que ainda não existem aqui no Rio Grande do Norte, como o exemplo do Ali Indicação Geográfica. Então, assim, são agentes, que geralmente a gente faz um processo seletivo e a gente tem um período para exercer, essa função. E é uma função justamente para a gente trabalhar a extensão. Então, o Sebrae já tem diversos projetos fortemente, mas o Ali vem também para auxiliar. Não é uma consultoria, mas geralmente, por exemplo, o ecossistema. No ecossistema, nós acompanhamos os mais diversos projetos que vêm sendo elaborados em cocriação com esses atores que de fato atuam no ecossistema. Então, assim, existe a cada 1 ano e 6 meses uma renovação ou um novo edital e a gente vai passando por esses ciclos, né? Quanto tempo você está no Sebrae? No Sebrae, porque eu comecei na Paraíba, desde 2021. Não perguntei, eu poderia ter perguntado, natural de onde? Para a gente botar essa cronologia certinho. Vamos voltar. Eu sou natural de Santana do Matos, próximo aqui, vamos dizer assim, próximo de Currais Novos, um pouquinho descendo ali a Serra de Santana. E desde 2010 que eu vivo andando pelo mundo, estudando, atrás também, vamos dizer assim, dessas oportunidades que Santana ainda não tinha na minha época, hoje já está um pouco mais diferente, Então, assim, eu passei um período estudando em Natal e em Macaíba, depois eu fiz intercâmbio, depois eu fui para Paraíba. Estudando o quê? Você fez o quê? Inicialmente eu fiz o curso técnico em agropecuária e depois eu já ingressei em agronomia. E durante o curso de agronomia, eu cheguei a participar daquele programa do governo Ciências Sem Fronteiras. Então, eu passei 1 ano e 6 meses estudando na Austrália agronomia também. Eita! E daí... Metendo o inglês. E daí, quando isso... Quando você chegou lá, teve o e aí? Eu tive que aprender na raça, Eu sempre estudei em escola pública, então, assim... eu nunca tive aulas de inglês. A gente tinha o basicão. Então, assim... to be. E olhe lá, Então, assim, eu não tinha um costume, de ouvir músicas em inglês. Eu fui praticamente do zero. Só que na época que eu participei, eles deram uma condição. Eu tinha inscrito para Portugal, porque eu preferia ir... Sim, língua nossa. Nossa, Mas eu preferia ir para o intercâmbio do que ficar sem essa experiência. E daí, na época, que foi em 2013, quando eles abriram o edital, quase 10 mil estudantes indicaram Portugal. Porque era o mais simples. Só que daí eles abriram uma condição e disseram, olha, aqui está uma listagem, se eu não me engano, eram 10 países, e a gente tinha condição de ir, passar 3 meses estudando o inglês ou a língua
a língua de origem, né, do país, tinha a Alemanha, tinha Ixi, Rússia, ixi. tinham vários, tinha Aí era os pancada. Estados Unidos, tinha a França, tinham vários. Só que daí eu fui pesquisar dentro da minha área de agronomia quais eram as universidades que estavam dentro do projeto do Ciência Sem Fronteiras. E quando eu analisei, a Austrália era o país que, no caso Sydney, né, eu fiquei em Sydney mesmo, era a cidade assim, que me apresentou mais universidades de renome mesmo. Foi você com mais alguém aqui ou você foi tinha algum Não, brasileiro? tinham vários brasileiros, mas assim, do Rio Grande do Norte, na época que eu fui, pelo menos quando chegou lá a turma, eu não tinha ninguém, sabe? Mas, assim, foram como era o início do Ciência Sem Fronteiras, então foram remessas muito grandes de estudantes. E na época que eu fui, eu acho que eu não cheguei a ter contato com ninguém do Rio Grande do Norte. Eu tive de outros estados, né? De Pernambuco, de Minas Gerais, mas do Rio Grande do Norte eu não me recordo. Pelo menos lá em Sydney, né? Mas Não isso tinha. facilitava, porque eu ouço, né? Eu não tive essa experiência ainda. Mas que para aprender outra língua você tem que fazer uma imersão. Né? Isso. Ela é mais difícil, mas ao mesmo tempo você acaba só ouvindo. Tendo esses brasileiros ali, você tinha contato direto, tinha convívio direto com eles? Era meio que uma república só dos brasileiros, em virtude dessa. Não. Tipo assim, você recebia a bolsa, né? Os auxílios, e chegando lá você decidia a forma que você queria ficar. Se virava, se tipo. você iria ficar numa casa de família, se Entendi. você iria ficar numa república. Quando eu cheguei lá, eu fui e fiquei numa república, só que depois eu fui para uma casa de família, e depois quando já estava mais fluente no inglês, eu mesma aluguei um apartamento e convidei pessoas conhecidas e nós Achou e ficou isso. melhor que já era Ficou melhor independente. e ficou próximo, sabe? Porque era muito longe. Inicialmente, eu passava meia hora de trem. Depois aumentou para 40 minutos quando eu mudei para a casa da família, e a família teve que mudar de casa. Então, assim, eu queria uma comodidade. E daí, a condição que o governo deu foi justamente a gente passar 3 meses para fazer o teste de proficiência no país. Se conseguisse obter a nota, né, no caso a nota para entrar na graduação, a gente continuava, e se não conseguisse, voltava. Mas, graças a Deus e aos estudos, né, porque é difícil. Porque enquanto eu estava tentando aprender o inglês, eu tinha que me preocupar em aprender a fazer a prova, que são coisas totalmente assim, distintas, porque é uma prova, tipo, se você não souber fazer aquela prova, é a mesma coisa, era até parecido com a prova do Enem. A gente passava o dia todo tendo provas. Mas essas provas aplicadas em inglês? Tudo em inglês, tipo, é o teste de proficiência. Então, você tinha... Porque assim, assim, você conseguia arrastar, beleza. Agora você interpretar, porque você indo para uma prova, você tem que já interpretar. E um exemplo, as provas eram provas extensas, sabe? Era o dia todo de prova. Tinha 2 redações, uma redação maior e outra menor. Tinha a prova do falar, então você passava mais ou menos 20 minutos conversando, começava com perguntas básicas e depois eles pegavam temas específicos da área de para você formar um raciocínio. Isso. Aí também tinha a parte de objetivo, né? Então, acho que eram 40 questões. Eu não vou me recordar. Eu sei que a gente passava o dia todo fazendo essa prova. Então, assim, de fato, era puxado. Mas deu certo, né? Você... Em 2 momentos. O momento quando chegou lá, você pensou em que não daria certo? Não. Nunca pensou que não daria certo? Agora, sim, logicamente que eu fui, né, eu vou, se não der certo eu volto, mas o meu pensamento era, eu tenho que me esforçar para que eu possa aprender. Tanto que quando eu cheguei lá, quando o professor falava, passa a página, eu olhava para o pessoal do lado para ver qual era a página, porque nem isso eu entendia. E eu lembro o meu primeiro professor, Jerry, ele era um senhorzinho, e eu via que ele tinha muita... Tipo assim, ele se esforçava tanto, e eu... Inicialmente, tipo, eu tava ali uma pedra bruta, né? Então, assim, ele se esforçava muito e eu não... O primeiro mês foi muito difícil, tanto que eu vim começar a falar mesmo inglês, né? Vamos dizer assim, a gaguejar em inglês a partir do segundo mês, que foi... Aí sempre, a cada mês, a gente trocava de professor. Mas eu recordo muito que ele se esforçava além... para mim, de fato, né, aprender, eu digo, mas assim, era o tempo, tinha que dar tempo ao tempo. É tanto que quando eu
finalizei, né, o intercâmbio para voltar, eu reencontrei ele e a gente foi conversar, tomou um café, eu disse, olha, o senhor se esforçava tanto, e aquele momento, assim, era um momento muito inicial para mim, então, assim, de fato, o esforço dele era muito além e eu não estava dando o resultado que ele queria. Mas eu digo, olha, mas de fato, o apoio que o senhor me deu no início, hoje a gente vê que valeu a pena, né? Mas assim, é difícil, mas todo mundo aprende. Então, Essa pergunta o segundo questionamento valeu muito a pena essa experiência? Foi quanto tempo lá? Foi 1 ano e 6 meses. Eu tenho, vamos dizer assim, algumas conquistas e na minha, assim, no meio acadêmico, a minha maior conquista foi justamente esse intercâmbio. Porque não só por eu ter ido para outro país e ter conhecido novas pessoas e ter vivido novas experiências, né? Mas é porque você vem totalmente transformado. Não, assim, a sua visão de mundo e também de conhecimento. Então, coisas que dificilmente eu iria ver em sala de aula, aqui eu vi lá, tipo assim, na primeira semana que eu cheguei. Então, assim, vale muito a pena porque você quebra, de fato, assim, barreiras, né? Você tá com uma visão, é como se você tá aqui e coloca um novo óculos. Você, de fato, passa a ter uma nova visão totalmente diferente. E você começa a enxergar que, às vezes, você se limita e o que limita mesmo, tipo, é o seu pensamento. Porque nunca... É tanto que quando eu falei que eu ia para esse intercâmbio, o pessoal, você vai mesmo? Eu digo, eu vou. Tanto que era eu entrando no avião, o pessoal duvidando que eu ia. Eu digo, eu vou. Eu não já disse que eu vou? Porque, justamente, é o pessoal... Eu morei 13 anos da minha vida no sítio. Então, uma pessoa que morou no sítio, uma pessoa que nunca teve curso de inglês, nunca estudou na escola particular, de repente ter que ir para um país, tipo assim, longe de tudo e todos, o pessoal... Onde só tem canguru. Justamente, né? Mas Você aí... viu algum? Eles rodam assim no meio do tempo. Não, o pessoal a imagem que coloca assim. O pessoal aumenta muito. Não, você tá aqui tomando um café, passa um canguru aqui. Não, eles ficam nos parques, e esses parques são parques mais afastados da área urbana, né? Mas tem muitos. Eu lembro que um dos parques que eu visitei ficava até próximo de um hospital, mas é bem distante. Eu tive que pegar, acho que uns 2 trens e ainda pegar a bicicleta para poder chegar, sabe assim? Tem muitos, mas é distante, não é... Você falou sobre educação desde sempre. Você, a menina da zona rural, você entendeu cedo, foi alguém da família que te ensinou, estimulou. Como é que veio esse estímulo que através da educação você poderia transformar a tua vida? Eu sempre gostei muito de estudar. Desde pequena mesmo, eu lembro quando eu morava no sítio, eu ainda cheguei a pegar aquela época que as salas eram 2 turmas por sala. Então, eu estudei, eu morava no sítio chamado Sítio Glória, que era próximo da Vazinha, lá em Santana, que é um pouco distante. E a gente lembra eu lembro muito da dificuldade, porque às vezes não tinha professores. Não tinha professor na comunidade e tinha que vir pessoas de Santana. E não tinha facilidade de ter transporte. Geralmente era aqueles pau de arara. E assim, eu sempre gostei muito. Depois quando eu, né, comecei a estudar no sítio, depois eu comecei a estudar em Santana. E um dos marcos, quando eu comecei a estudar em Santana, foi justamente em uma gincana, que uns meninos da UFRN que eram de Santana, que fizeram lá em Santana essa gincana, que era para arrecadar alimentos, foi até na época da Semana Santa, que eles mostraram a UFRN. E eu não sabia nem o que era a UFRN. Eu lembro, eu estudava a 5ª série, que hoje é o 6º ano. Disse, eu não sei qual curso eu vou estudar, mas eu quero estudar na UFRN. Na época, eles mostraram até em videocassete os corredores, aquela parte da reitoria. Então, tipo, aquilo me encantou. Disse, eu não sei o que é, mas eu quero estudar no UFRN. É tanto que um dos meninos que apresentaram lá, que apresentou, tinha um de engenharia elétrica e outro de direito. Eu queria ir pelo caminho do direito. Mas daí, quando eu comecei a estudar as ciências agrárias, que vamos dizer assim, a minha origem, eu me apaixonei. Você se conectou com a tua verdade, com o que você vivia. Então, assim, um dos pulos foi esse. Uma simples gincana me mostrou prédios que eu não sabia nem o que era e eu disse, não, eu quero estudar aí também. Mas a família estimulava? Assim, eu tinha um apoio, mas nunca... Eu tinha um apoio, assim, mas nunca assim, Jéssica, acorde para estudar, Jéssica... Porque naturalmente você já ia desenvolvendo essa aptidão. Isso. Inclusive, tinha referência, não? Não, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter
é uma graduação, um mestrado, né? Tipo assim, na minha família, eu fui a primeira e eu acho que eu continuo sendo. Continuo sendo. Você sabe que, assim, do jeito que os meninos foram lá e você teve esse sonho, certamente outras pessoas se inspiraram e se inspiram em você, né? Tu já parou pra pensar nisso? Eu paro para Ou já pensar. ouviu alguém já chegou e disse, um sobrinho, alguém da família, um primo, alguém distante, eu queria ser igual a tia Jéssica. Eu sempre gostei muito de participar dessas feiras de ciências, essas coisas do tipo. E eu sempre ouvia, né, tanto de alunos de escolas públicas como de algumas particulares, que queriam até mesmo fazer agronomia. E quando eu comecei no Ali Rural, na Paraíba, eu tive muito contato lá, os produtores já eram mais produtores de uma certa idade. Então, eles tinham netos, eles tinham filhos novos, e eu sempre incentivava, e sempre que eu via algum curso do IF, do IFPB aberto, eu sempre levava para eles essa oportunidade. Inclusive, até aqui em Lagoa Nova, tinha um rapaz que o sonho dele era ser veterinário. E quando chegou perto de fazer o Enem, dele estudar, eu sempre ficava mandando material, porque da mesma forma que uma coisa simples transformou a minha realidade, eu também Sim. me sinto no dever, e assim, Entendi. eu Massa. faço com gosto de querer ajudar pessoas a, vamos dizer assim, a transformar a realidade através da educação. Porque nós sabemos, assim, que hoje a base mais sólida é a educação. Tipo, ninguém tira de você. Ninguém tira. Então, assim, se você... É difícil, é trabalhoso, é. Porque desde 2010 que eu vivo meio do mundo estudando, né? Fiz curso técnico, fiz graduação, fiz intercâmbio, fiz mestrado, e a gente nunca para de estudar. Mas, assim, se não fosse a educação, eu não estaria onde eu estou, e assim, e financeiramente eu também não estaria na condição que eu estou. Então, assim, é difícil, mas eu acho que é o caminho mais certo e é o que a gente deve plantar. É tanto que eu tenho Aninha, né, minha filha, e eu digo, olha, você estude, ela gosta muito de ler livros, porque justamente, Esse é o né, primeiro passo, né? É a porta de entrada. é o primeiro passo. E eu lembro, assim, que eu vim ter contato com livros, com computador, já na minha graduação. Tipo, eu não tinha. Na época da graduação, eu não tinha um notebook. Eu estudava nos computadores que tinha na biblioteca, e quando estava no período lá aberto, né? Que ficava geralmente de manhã e à tarde, à noite eles fechavam. No caso, foi lá em Jundiaí, quando eu comecei o curso técnico. E hoje não, hoje a gente já tem a facilidade. E todo mundo hoje tem um celular que dá para estudar, todo mundo hoje tem acesso a um computador, tem acesso a livros. Eu lembro que quando eu comecei a fazer agronomia, eu tinha muita vontade de comprar livros, só que eram livros caros, livros de ciências do solo, livros de genética. E como eu não tinha condição de comprar, então eu vivia nas bibliotecas. Hoje, minha menina tem livros caros que eu nunca tive. Então, assim, ela de pequenininha, de 2 anos, ela já tem livros que eu nunca tive na minha vida, e eu quero proporcionar isso a Você vai manter o quê? O que é ela. que você vai querer que ela... Sei lá. Quer que ela siga também? É o teu sonho que ela siga? Não, Agronomia? eu quero que ela siga... Só na educação, estudar. Isso, estudar. Escolher o curso que ela quiser. Ela vai ver, de fato, qual é a aptidão dela, né? Eu acho que essa questão, assim, de dizer, eu quero que siga tal curso, eu acho que, assim, limita e, às vezes, até cria uma frustração, né? Às vezes tem filhos que vai fazer um curso porque é o sonho da mãe e do pai, mas não é o dele. E não era a aptidão dela. Não era e, às vezes, perde tempo. Então, vai pelo caminho para depois porque voltar. vai viver o sonho dos pais, né? E não... Acaba dizendo, vou viver o sonho de... mãe quer, pai quer, eu vou fazer isso aqui, mas não é. Muito massa. Por que eu queria conversar contigo assim? Para contar a sua história. Porque você é uma protagonista que tem muito para inspirar outras pessoas. Não existe outra ferramenta de transformação social a não ser o estudo. A educação. A educação, você consegue tudo. Com a educação você consegue tudo. Agora, Cacá, se eu só estudar é uma garantia de ficar milionário? Não, não é uma garantia de ficar milionário. E aí é muito subjetiva essa questão milionária. Se você tem muito conhecimento, através do seu conhecimento, que ninguém vai te roubar, você consegue criar estratégias de chegar nos seus objetivos financeiros. Ponto. Isso aí é o que você precisa fazer. E ninguém vai chegar e tirar aquele livro que você leu, aquele assunto que você absorveu, aquele curso que você concluiu. Ninguém, absolutamente ninguém. De outra forma, tem como você chegar,
um baque na empresa, alguma coisa. Então, a educação é fundamental para tudo. E hoje, Jéssica, você está à frente de um momento onde é uma das cabeças do Vale do Seridó. Eu conversei com o Célio recentemente e a gente estava falando sobre esse momento que Currais Novos e a região está vivendo, né? Isso. A gente vive um momento economicamente interessante em virtude do Geoparque Seridó, em virtude do potencial da mineração e a estruturação, o poder público dando uma potencializada. Isso em cada município está reagindo de uma forma. Como é para você enxergar esse movimento todo, você estando dentro? O Vale do Seridó, como também os outros ecossistemas que existem, né, no Rio Grande do Norte, chega com vamos dizer assim, um objetivo muito claro, que é ajudar a desenvolver as cidades, né, não só Currais Novos, mas como nós já estamos transbordando para os outros municípios aqui da região. Então, assim, nós conseguimos entender e ver o quão grandioso é, né, a missão do Vale do Seridó, porque nós não só produzimos inovação, mas nós transformamos. Tem como cortar essa parte? Transformamos. Nós transformamos. Tem como, não tem? Nós transformamos realidades, né? E justamente, quando você vê uma inovação chegando a uma escola pública, um exemplo da catraca que foi desenvolvido pelo IFRN, Sim. né? Foi justamente uma parceria do IFRN com a Secretaria Municipal. E daí você vê que, de uma certa forma, vai impactar as vidas dos estudantes, mas também da gestão como um todo. Então, se a gestão consegue ter, vamos dizer assim, uma tomada de decisão mais rápida, ela consegue oferecer um ensino de qualidade. Então, isso é o principal objetivo de um ecossistema. Juntar pessoas, conectar pessoas para que elas consigam transformar realidades. Como nós também estamos vivendo agora. Nós temos algumas startups que estão sendo destaques a nível nacionais. Então, dificilmente, se não tivesse um ecossistema ali fomentando, ali dando força, mostrando os caminhos, dificilmente essas startups estariam onde estão. Então, a gente vê assim, o quão importante é que hoje inovação não é mais uma ação isolada, são ações feitas justamente por diversos atores para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis. Então, assim, é importante, é necessário. Então, aquelas cidades que ainda não têm um ecossistema, possivelmente em um futuro bem próximo terão, porque é uma maneira mais fácil de desenvolver e de trazer oportunidades para os jovens. Porque a gente fala muito aí em reter talentos, mas para reter talentos você precisa gerar oportunidades. Então, não adianta você querer que um jovem se forme e continue trabalhando em Currais Novos se ele não vai ter as melhores oportunidades. Então, a gente precisa gerar essas oportunidades. E é isso, um dos pilares do ecossistema, fazer com que a gente consiga reter talentos, mas reter talentos dando condições. Dando as boas condições. E a tecnologia está aí para potencializar. Só que quando a gente fala de inovação, não necessariamente é o cara que vai fazer uma startup. Também, Isso. mas existe também as empresas que já estão no mercado, procurar entender mais, buscar, ir no Sebrae, buscar entender, cara, que movimento é esse, o que é que acontece, participar mais de oficinas, entender esse movimento e inovar dentro daquilo que já tem uma marca, já tem um produto, já tem um serviço e potencializar. Porque a forma de consumo mudou, o jeito mudou de se comunicar. A gente precisa se adaptar, precisa se inovar. Isso. Né? Então o ecossistema ele serve para isso também, né? Porque acho que também tem na cabeça da galera de é startup, é da galerinha nova. Não é para mim, não. É para todo mundo. É para todo mundo. Inclusive, as startups surgem para auxiliar esses negócios tradicionais. Então, um exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma residência tecnológica do IFRN em Embarcatec. Embarcatec foi o quê? Foram alunos residentes que foram em empresas, escutaram os principais desafios que essas empresas tinham e, em cima do que eles podiam trabalhar, que eram os sistemas embarcados, desenvolveram soluções. Então, um exemplo, nós temos empresas aqui do
do ramo leiteiro. Você quer uma empresa mais tradicional do que uma empresa, né, do ramo agropecuário e ainda mais trabalhando com leite. Então, nós tivemos empresas impactadas aqui no município com uma solução totalmente tecnológica. Então, é uma empresa tradicional, sim, mas que está ali inovando. E a Cari com o Lucas, a questão da corte e costura, de costura, do linha Tex, é algo assim que, como é que você vai, de uma forma simples, como é que eu vou ajudar a uma empresa, a uma indústria que costura? Um negócio tradicional, tal, é linha, costura, como é que eu vou ajudar isso? O cara foi lá resolver um problema gigante e está sendo destaque. Pois é, destaque e sendo também reconhecido por editais, né? Conseguiu entrar em um edital do Centelha, que é um edital a nível nacional, vai estar agora em outro edital, né? Que é do Inovativo, e assim, é só ganhando reconhecimento a cada passo. E assim, uma ideia simples de gestão, mas que era necessário. Então, um movimento de uma parte do mercado tradicional. Isso. E costura não tem algo mais tradicional, é muito tradicional. Então poderia muito bem as pessoas olharem, e eu estou exemplificando para vocês entenderem, que não necessariamente precisa ser algo voltado para... Sei lá, você está com um celular na mão e acha que tudo da tecnologia é inovação. É, mas todos os outros segmentos também cabe inovação ali para você mudar, ajudar, potencializar. E assim, todos os setores. Fica vindo na cabeça vários exemplos e tal. Mobilidade urbana, que a gente já, recentemente eu conversei aqui, o Currais Novos estava com muita dificuldade na questão de mobilidade urbana. Um cara que tinha contato com a cidade, um jovem, mas entendeu que Currais Novos precisava, ele veio aqui e montou um aplicativo. O aplicativo está aí, de vento em popa, resolveu um problema. Inovação, ela é transversal a toda e qualquer área, né? Tipo, tudo é justamente tentando oferecer o melhor produto, o melhor resultado com eficiência. Porque, às vezes, um exemplo, na questão da empresa do leite, né? Não estava tendo eficiência, né? Então, estava perdendo a empresária e estava perdendo os produtores. Então, assim, a inovação é isso, é você transformar, você melhorar um processo, seja um produto ou um serviço, né? Como é que você enxerga numa visão futura? Porque nós estamos preparando o terreno, muitas coisas já estão acontecendo, mas você entende que isso ainda é muito início, tem muito a crescer ainda, está apenas no iníciozinho, as pessoas precisam entender mais para poder explorar mais. Como é que você vê, qual é a tua visão futura disso? O ecossistema aqui de Currais Novos foi lançado no finalzinho de 2022, dia 23 de novembro. Então, nós temos o quê? 3 anos e 8 meses, praticamente, né? É isso, 3 anos e 8 meses. Então, assim, nós já temos já avanços, né? Nós já temos já cursos de mestrado, nós já temos já cursos técnicos dessa área, né? Nessa área de tecnologia. Nós já temos já muitas mudanças, mas isso é só o início. A gente, vamos dizer assim... O que a gente mais quer para o futuro do Vale do Seridó é, de fato, que a gente seja referência em não apenas, vamos dizer assim, reter talentos, mas em gerar boas oportunidades e que, de fato, desenvolva Currais Novos e todos os outros municípios que fazem parte do Vale do Seridó. A premiação, ela mesmo sendo muito curto esse período de início até chegar à premiação, foi bom também para dar um ânimo, para dar um gás, para mostrar que é esse o caminho. Nós participamos recentemente, no caso do PNI, que foi lançado em 2025, e a premiação foi agora em março de 2026. E nós ficamos entre os finalistas. Então, dentro do ecossistema de pequeno porte, nós ficamos entre os 3 melhores do Brasil. Então, isso mostra... melhor do Norte e Nordeste, né? Isso mostra que, assim, o quão é importante esse trabalho de formiguinha, né? De juntar empresa, de juntar um IFRN com a empresa, com a gestão pública, de pegar desde lá os meninos que vão para a Cesitec e já tem as noções iniciais de robótica, e você ir mostrando o caminho. Porque se você... né, é longo, tipo assim, resultado em ecossistema não é da noite para o dia. É porque também a gente
Teve rápido, né? Foi, não, assim, a gente conseguiu iniciar rápido, mas as mudanças maiores com certeza serão daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porque, um exemplo, nós participamos, Currais Novos ficou ao lado de cidades com 200 mil habitantes e Currais Novos com 40 e poucos mil habitantes. Então, assim, você vê que é uma diferença gritante. Mas, logicamente, se você for ver o processo de inovação nessas cidades são diferentes da nossa, porque a nossa é uma inovação inicial, né? Uma inovação ainda que O está... processo dessas outras o quê? 10, 15 anos? E até mais. Eu acho que o mais nova que estava era justamente Currais Novos, com 3 anos e poucos meses, e o SRI com mais de 10 anos. Quer dizer, imagina aqui a visão, você, daqui a 10 anos. Eu vejo Currais Novos e a região um polo mesmo de tecnologia, né, um polo científico, porque nós estamos atraindo novos cursos, cursos de mestrado, de graduação. Então, assim, é uma transformação, não apenas, vamos dizer assim, é inovação, não, é uma transformação de vida mesmo. Tipo, Que é um dos objetivos, né? justamente. É que a gente mantenha os talentos, retenha os talentos e que a região continue crescendo economicamente através da inovação. Porque a gente está falando de um ciclo econômico que nós estamos vivendo agora, por exemplo, especificamente Currais Novos, mas que tem um impacto regional, mas que esse ciclo vai acabar. Vai ter fim. Porque não é infinito, ele é finito, ele acaba. E quando ele acabar, como aconteceram nos outros ciclos, o ciclo do algodão, o ciclo do gado, o ciclo da própria mineração aqui, quando acabou, o comércio teve que se rebolar para poder segurar e a cidade parou de crescer. A região. Então, assim, é importante que a gente tenha esse entendimento que para agora a gente pegar esse cavalo e, independentemente de quem chegar, no futuro a tecnologia seja esse polo e a gente esteja aí nadando abraçadas para as futuras gerações. E com certeza seremos, porque assim, a base está sendo feita, né? Nós estamos construindo essa base. Então, nós, como eu falei, né? Tipo, nós já temos muitas conquistas importantes, mas a gente sabe que é só o início. E são conquistas, assim, pequenas, mas que devem e que precisam acontecer. Porque a partir dessas irão vir, vamos dizer assim, as outras que vão ser bem maiores, né? Só que os primeiros passos estão sendo dados e bem dados, que é o mais importante, né? É por isso que é muito importante também, depois, né, a gente tá vendo a importância da comunicação, né? Depois que você entrou e passou a atuar, né, no ecossistema, nós também já estamos tendo um maior alcance e um maior entendimento do ecossistema. Porque às vezes o pessoal pensa, cadê a sala do ecossistema? O prédio, é o quê? O que é? E assim, ecossistemas são as pessoas. São pessoas... E assim, a gente fala, né, justamente na quadrupla hélice, que é justamente governo, sociedade, empresários e as ICTIs, que são justamente universidades e os IFs. Então, é a junção desse grupo de pessoas que formam o ecossistema. Então, assim, é uma startup que já tem uma base científica, apesar de ser, assim, uma base científica de pouco tempo, né, que ele terminou o curso, eu acho que faz o que não faz nenhum ano que ele terminou o curso, acho que não faz, eu não vou recordar, mas é uma startup que surgiu de um TCC, então, assim, ele tem possibilidades de se manter no mercado, porque ele já teve todo um estudo antes. Ele só transformou justamente uma pesquisa em um negócio, um produto. Um negócio, um produto. Inclusive, nós vamos ter até agora o lançamento de um edital do Sebrae, que é Conexão Pesquisa-Mercado, que nós temos muitos editais de fomento, mas que, às vezes, esses pesquisadores, esses mestrandos, doutorandos, eles não conseguem enxergar aquela pesquisa em um produto como negócio. Então, justamente, vai ter esse edital, vai ser lançado agora pelo Sebrae, era para estar sendo lançado hoje, não sei se foi lançado, mas no mais tardar, semana que vem vai ser lançado justamente para isso, para ensinar esses pesquisadores que já são muito bons no que fazem, mas enxergar a sua pesquisa como um potencial de negócio. Então, assim, nós temos muitos editais bons de fomento, editais a nível nacional, mas que nós estamos
tendo pouca participação aqui do Rio Grande do Norte, porque justamente nós ainda não temos essa cultura. Essa cultura está engatinhando agora. Então, diga aí, da mesma forma que um jovem conseguiu transformar. E você viu como foi fácil? Ele entrou agora e já conseguiu 2 editais. E tem pessoas com bem mais experiência do que ele nesse ramo que ainda não conseguiu. Então, por quê? Porque, de fato, teve um estudo por trás. De fato, tem vamos dizer assim, uma base científica, entendeu? Então, assim, essas deep techs, que é o novo boom agora, elas têm um grande potencial, porque já nasce, vamos assim, já com o pescoço um pouco mais duro. É porque a base científica vai dar uma base de transformá-la em negócio. Não vai precisar... Consegue dar uma gordura maior. Um alicerce mais forte. Isso. Jéssica, o cafezinho ele é curto. Gostou da resenha? Foi ótima. Primeiro de vários, tá? A gente precisa fazer um podcast só falando sobre inovação. Eu só tenho agora que aprender, né, como é o nome? A se comunicar melhor, né? Você já está se comunicando. Agora você vai conduzir o podcast do Vale do Seridó, conversando com a turma. Olha aí. Por que não? Oxente. É o que, inclusive, é o objetivo aqui do Hub, é a gente colocar outras pessoas para serem protagonistas. Protagonistas aqui, na frente das câmeras, né? Porque já são protagonistas nas suas áreas. E que a gente possa fomentar cada vez mais. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho. Eu que agradeço, Cacá. E a gente sabe da importância, né, do Hub de comunicação, né? Um Hub de comunicação e inovação. Então, assim, a gente sabe o quanto você está sendo inovador, né? E de fato, assim, o início é difícil? Vai ser porque é novo. Mas daqui a 2, 3 anos você vai ver que foi um dos melhores ideias que você teve na sua vida, que foi justamente, vamos criar aqui um hub de inovação, porque justamente a comunicação é uma das bases, né? Se você não é visto, não é lembrado, se você não comunica, as pessoas não vão entender o valor do seu negócio, do seu projeto, né? Então, que você tenha bastante sucesso, continue a cada dia mais receber, né, essas bênçãos de Deus, para que o seu negócio cada dia mais cresça e a gente esteja aqui comunicando e, de fato, levando a informação da melhor forma possível, né, para os Topa fazer o podcast, apresentar? Botar você para conversar com a turma. Daqui um tempo, né? A gente vai melhorando, aí chega. Obrigado de verdade, viu, querido? E parabéns pelo trabalho, porque eu sei que não é fácil. Eu peguei um tempinho ali de você relatando sobre tudo que você necessita fazer de preencher, de registrar as coisas, de ter relatórios em mãos, para que o ecossistema também esteja nesse passo, porque muito por conta de noites e noites de Jéssica à frente. De fato, eu acho que a gente tem bons atores. Temos. Né? Porque, assim, é você de um lado perdendo noite de sono, é alguém pensando também do outro lado, e aí no final não é um prédio, mas o ecossistema, as pessoas, que o trabalho dessas pessoas potencializa a região, não é só uma cidade. Então todo mundo acaba ganhando e formando esse ecossistema, por conta de atores que de fato atuam, né? Não fica só no nome ali e tal. Obrigado de verdade por você ter aceitado esse convite. Show? E para você que ficou aí, muito obrigado. Em breve a gente volta com mais conteúdo. Se inscreve no canal do YouTube Cafezinho com Cacá, porque sempre estaremos aqui tentando mostrar o que a nossa região tem de melhor. E tem muita coisa para ser apresentada. Em breve a gente volta com mais um convidado e você aí do outro lado. Até lá, se Deus quiser.